Então, dando sequência aos componentes, aos fatores que afetam o trabalho de parto, já falamos das dimensões pélvicas, dimensões fetais. Vamos revisar rapidamente a apresentação fetal, situação fetal e atitude fetal, que se referem à estática fetal. Então, a estática fetal é a análise da posição ou da condição do feto em relação à bacia e ao útero materno. Então, a tendência é que o feto permaneça numa estática, ou seja, numa posição, numa condição variável no início da gravidez, sendo que no final dessa gestação, lá pelo 3º trimestre, ele fique mais estável, mais quietinho, mais paradinho, até mesmo pela restrição de espaço, uma vez que ele já cresceu e ocupou a cavidade uterina, causou a sua distensão. Então, como nós podemos avaliar a estática fetal? Ela pode ser determinada pela ultrassonografia obstétrica ou pelas manobras de Leopold. Então, durante o exame clínico, nós conseguimos identificar as partes fetais para determinar a sua posição, a sua condição dentro do útero, através das manobras de Leopold que veremos a seguir. Então, durante essa avaliação, essa palpação obstétrica, nós podemos identificar algumas coisas. Entre elas, a situação fetal. O que é a situação? É a relação entre os maiores eixos fetal e materno. Qual que é o maior eixo do nosso corpo? É a coluna. Então, nós vamos avaliar o alinhamento da coluna vertebral da mãe com a coluna vertebral do feto. Então, as possíveis situações são longitudinal, situação transversal e situação oblíqua. Em relação à apresentação, é aquela parte do feto que chega primeiro no canal de parto. Então, o que pode chegar primeiro? Se chegar primeiro a cabeça, a apresentação é cefálica. Se o que chega primeiro é a pelve, a apresentação é pélvica, O típico bebê sentado está na apresentação pélvica. E a apresentação córmica se refere àquele feto cujo ombro é a parte fetal que chega primeiro no canal de parto, certo? Posição, até então estávamos acostumados a falar de posição como a condição geral do bebê, Ou referir a posição como apresentação ou como situação. No entanto, em terminologia obstétrica, posição fetal se refere à localização do dorso fetal em relação ao lado direito e ao lado esquerdo da mãe, ok? Então, aquilo que genericamente nós chamamos de posição pode ser situação, apresentação, mas em termos obstétricos propriamente ditos, é o lado para o qual o dorso do feto está voltado. Também a atitude fetal faz parte da estática fetal. O que é atitude fetal? O resultado do processo de acomodação do feto lá na cavidade uterina, especificamente ao polo cefálico. Então, o polo cefálico do feto, ele pode estar fletido ou defletido. O polo cefálico defletido, o seu queixo aumento aproxima-se do tórax. E defletido, essa deflexão ela aumenta conforme o feto vai afastando a sua cabeça do tórax, ok? Reforçando a questão da apresentação fetal, que é aquela parte do feto que chega primeiro ao canal de parto, ou ao estreito pélvico, ou entrada da pelve verdadeira, que corresponde à conjugata vera anatômica. Então, a apresentação, ela costuma ser cefálica, ou seja, a cabeça chega primeiro em 96% das gestações. A apresentação costuma ser pélvica em apenas 3% das gestações e córmica em torno de 1%. Então, em relação à apresentação fetal propriamente dita, teríamos aqui 96% das gestações com possibilidade de parto por via baixa, se fôssemos considerar apenas a apresentação.
Como havíamos dito, as manobras de Leopold, né, são o nome dado, né, à palpação obstétrica que é realizada na gestante. Então, ela consiste em 4 passos. Né? Primeiro, 4 tempos, na verdade. Então, o primeiro tempo da manobra de Leopold consiste na palpação do fundo do útero. Né? A gente palpa o fundo do útero com as 2 mãos abertas e aí a gente consegue identificar qual é a parte fetal que se encontra no fundo do útero. Em seguida, descemos as mãos para as laterais do abdômen e vamos tentar identificar para que lado está o dorso do feto, ok? Neste segundo tempo, nós conseguimos identificar a situação fetal, né? Neste caso, o feto ele está longitudinal, por quê? Porque o maior eixo do seu corpo está alinhado com o maior eixo do corpo da mãe. No terceiro tempo, nós vamos descer a mão em forma de C e realizar uma palpação acima da síntese púbica. Aqui o objetivo é identificar a apresentação fetal. No caso dessa imagem, a apresentação ela é cefálica. Por quê? Porque ao realizar este tempo da manobra, a palpação suprapúbica, nós vamos identificar o polo cefálico, vamos conseguir identificar a resistência da cabecinha do feto aqui, certo? E isso a gente pode, né, confirmar pelo primeiro tempo da manobra, onde no fundo do útero não havia resistência do polo cefálico, ok? O quarto tempo da manobra de Leopold, o examinador ele fica de costas para a face da mãe e aí vamos realizar a palpação com as 2 mãos espalmadas acima do púbis. O objetivo é identificar o contorno do polo cefálico. Caso ele já tenha iniciado a descida pela pelve, ou seja, caso o feto já tenha insinuado, nós não vamos conseguir identificar esse contorno do polo cefálico no quarto tempo. Caso ele ainda não tenha começado a insinuação, nós vamos conseguir palpar aqui com facilidade, certo? Então, vou voltar aqui nessa anterior, onde nós podemos ver. Não foi possível, vamos seguir aqui. Então, com os 4 tempos das manobras de Leopold, nós conseguimos identificar. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse bebezinho aqui da figura B. Né? Nós podemos identificar que a situação dele é longitudinal, porque o maior eixo do seu corpo está alinhado com o maior eixo do corpo da mãe. A sua apresentação é cefálica, porque o que chega aqui primeiro no canal de parto é a cabeça. E nós podemos identificar que a sua posição é a posição direita, porque o dorso do feto está voltado para o lado direito da mãe. Mas como eu sei que é o lado direito da mãe aqui nessa figura? A foto é uma foto frontal. O que eu vejo aqui na frente? Eu vejo a síntese púbica. Se aqui está a síntese púbica, quer dizer que essa foto foi tirada, né, de frente para a mãe. Sendo assim, esse aqui é o lado direito do corpo da mãe e esse aqui é o lado esquerdo. Então, encontrou uma imagenzinha, já marca lá que lado que é o lado direito, que lado que é o lado esquerdo, para facilitar essa identificação. Por exemplo, o feto aqui da figura H, né, ele está numa situação transversa e a apresentação é córmica, porque o que aparece aqui no canal de parto é o ombro do feto. Outro exemplo, esse feto da figura D. A situação dele é longitudinal. A apresentação é cefálica. Contudo, a atitude dele, diferente, né? A atitude dele aqui, ele está com o queixo afastado do tórax. Diferente, por exemplo, este da figura C, que ele está fletido, o queixo dele está próximo ao tórax. Nessa figura D, o queixo está afastado do tórax, o que caracteriza uma deflexão, ok? Outro exemplo, o feto da figura G, né? Ele está numa situação oblíqua, porque o seu corpo ele não está nem na situação longitudinal, nem na situação transversal, como por exemplo aqui na letra I, certo? Ele está numa situação intermediária entre
a longitudinal e a transversal. Então, neste caso, esse aqui ele está oblíquo, ok?